começa no livro do Gênesis, lembra? Deus criou Adão e Eva. Se lembram? Ótimo. E eles tiveram quantos filhos? A maior parte das pessoas respondem: eles tiveram 2 filhos. Você não leu a Bíblia. Eles tiveram 3 filhos. Caim, Abel e Sete. Sete nasceu depois da morte de Abel. E aí olha que coisa importante. A história bíblica, lá no livro do Gênesis, continua de Sete até chegar a Noé. Então a história da Bíblia vai continuar pela linhagem de Sete, chegando a Noé. E Noé teve 3 filhos, Cã, Sem e Jafé. E você sabe, é o livro do Gênesis que conta a história do dilúvio. E aí nós temos justamente a continuidade da história da Bíblia pós-dilúvio com quem, gente? A partir da linhagem de Sem. Aí, da linhagem de Sem, nós chegamos até Taré, e de Taré nós chegamos a Abrão ou Abraão. Tudo isso é contado no livro dos Gênesis. A história vai continuar a partir de Abraão. Vamos continuar a história de Abraão? Abraão, ele se casou com Sara, ele teve filhos com Agar, que é Ismael, e ele também teve filhos com Quétura ou Sétura. Só que para nós importa mais a linhagem de Isaac, que é o filho da promessa. Isaac, ele teve um relacionamento com Rebeca. Desse relacionamento nasceu Jacó e Esaú. A história continua por Jacó. Jacó tem o seu nome mudado para Israel. E Israel será o pai das 12 pessoas que serão aqueles pais das 12 tribos. Então, Jacó / Israel é a mesma pessoa. Ele vai ser aquele que dará, digamos assim, o início daquilo que posteriormente vai se tornar o conjunto das 12 tribos. Escuta, olha que coisa importante agora, muito importante. Presta atenção. Nós sabemos que entre esses filhos, José, ele vai ser vendido para o Egito. Uma caravana de madianitas o leva e ele é vendido como escravo. Lá ele passa muito tempo, ele se torna o braço direito do faraó. E ao se tornar o braço direito do faraó, ele manda trazer depois toda a família dele para o Egito. Aí terminou o livro do Gênesis. Escuta o que eu vou falar, pessoal. O livro do Gênesis termina com a família de Jacó, ou Israel, agora você já entendeu que é a mesma pessoa, lá no Egito. O livro do Gênesis termina aí. Agora, o que é interessante? Passam-se 400 anos da chegada da família de Israel ao Egito, se passam 400 anos. E aquilo que era uma família se tornou um povo que estava vivendo no Egito. Nós chegamos ao livro do Êxodo. Então, a passagem de Gênesis, tá, para Êxodo se dá 400 anos. E aqui que vem o detalhe. Ele se torna um povo e este povo vai ser escravizado. E por causa dessa escravidão, o que vai acontecer? Deus vai levantar Moisés, e Moisés é que vai conduzir o povo nesse processo de libertação. E então é que nós temos o livro do Êxodo, que conta essa saída, o livro de Levítico, que é o povo ainda nos 40 anos que fica no deserto, mas ele está agora no Monte Sinai, recebendo a lei de Deus. Depois o livro de Números, que é o caminho do povo do Sinai até o deserto de Moabe, que é a fronteira da terra prometida, terminando no livro do Deuteronômio, que são as últimas palavras de Moisés para o povo de Israel
antes de entrar na terra prometida. Então a sequência que está colocada é uma sequência fundamental. Sem ela, simplesmente, você nunca vai entender a Bíblia. Nunca. Então a gente passou aqui essa história de Gênesis até Deuteronômio. 5 primeiros livros da Bíblia colocados aqui. Vamos avançar, vamos continuar. Agora o povo precisava entrar na terra. Qual é o livro que vai contar a entrada na terra? É o livro de Josué. É a primeira coluna. O livro de Josué vai mostrar a entrada do povo na terra. O povo entrou na terra, eles vão se organizar no sistema tribal. Olha aí que legal, gente. Qual é o livro que conta o sistema tribal? É o livro dos Juízes. Esse sistema durou 200 anos, basicamente. Houve uma crise nesse sistema tribal que é contado aqui no livro de Juízes, e eles então iniciam a monarquia em Israel. E o primeiro rei de Israel será Saul. E isso nos é contado já no primeiro livro de Samuel. Olha que coisa importante que eu estou te mostrando aqui. Então, eles vivem 200 anos no sistema tribal, depois vem a monarquia. Primeiro rei, Saul. Segundo rei, Davi. E a história de Davi começa em 1 Samuel, continua pelo segundo livro de Samuel e chega até o primeiro livro de Reis, que conta a morte de Davi. Aí o que vai acontecer? Vem o terceiro rei de Israel. Quem vai ser o terceiro rei de Israel? Salomão. Salomão vai reinar. E no momento em que Salomão reina, ele vai ser o terceiro e último rei do território das 12 tribos. Por quê, gente? O primeiro Reis conta que depois da morte de Salomão, o reino das 12 tribos unidas foi dividido em 2, tá? Então, o que nós temos aqui? Nós temos, o reino do norte, Israel, e o reino do sul, Judá. Agora você vai entender uma coisa fantástica. Vou até tirar aqui, presta atenção no que eu vou te falar. Agora você acabou de entender por que tem na Bíblia o livro dos reis. Sabe por quê? Porque conta a história dos reis do norte, Israel, e dos reis do sul, Judá. Ok? Então você tem a história do norte e a história do sul. E aí, no livro de Reis, é contado o fato de que o reino do norte, Israel, foi destruído em 722. Continuou apenas o reino do sul, Judá, que vai ser também destruído no final do segundo livro dos reis, pela Babilônia. Então, aí está, então, o famoso exílio da Babilônia. Ou seja, a Babilônia entra no território de Judá, tira parte desses judeus e leva para viver lá na Babilônia. Esse é o famoso exílio da Babilônia. E esse exílio da Babilônia, olha que coisa fantástica, eu estou te explicando a história da Bíblia inteira. Esse exílio da Babilônia vai ser duro, vai ser difícil. Por quê? Porque os babilônios destruíram Jerusalém, destruíram o templo construído por Salomão, e eles vão chorar diante disso. E é por isso que existe na Bíblia o livro das Lamentações. Meu Deus, nunca te explicaram isso. Sabe o que é o livro das Lamentações? O livro das Lamentações é o livro dos choros, dos lamentos dessas pessoas que viram a destruição, da cidade de Jerusalém e do templo. Só que o exílio da Babilônia, ele acabou, e ele acaba justamente com Ciro, o rei da Pérsia. E Ciro manda voltar os exilados que estavam na Babilônia. O que vai acontecer? O retorno são os livros de Esdras e Neemias.
os livros de Esdras e Neemias contam o retorno e a reconstrução de Jerusalém e do templo. Então, o templo foi destruído pelos babilônios e ele está sendo reconstruído agora. Quem é esse Ciro? Ciro é o rei da Pérsia. Ciro, ele dá liberdade religiosa para o povo judeu. Ciro dá essa liberdade. E ele dá essa liberdade e eles então vão viver um período de paz até a chegada dos gregos. O que aconteceu? Os gregos chegaram na região e chegaram botando terror, gente. E o que os gregos vão fazer? Os gregos vão impor à força a sua cultura. Gente, os gregos vão massacrar os judeus. E vão falar para eles assim, ó, escuta, se vocês não viverem de acordo com a nossa cultura, nós vamos matar vocês, nós vamos punir vocês. Por causa dessa imposição, por causa dessa violência dos gregos, os judeus vão se revoltar. E aí é que então nós estamos diante dos livros de 1º Macabeus e 2º Macabeus. Olha que coisa maravilhosa! Presta atenção. Gente, olha que coisa maravilhosa. Os gregos vão ser expulsos. Os gregos vão ser expulsos pelos macabeus. Os macabeus vão fazer guerra contra os gregos. É isso que conta o livro de Macabeus. E aí então o povo judeu vai viver um tempo de paz. Esse tempo de paz precede a chegada dos romanos. É isso mesmo que você está ouvindo. Olha que coisa interessante. Depois dos gregos, vem o Império Romano e domina aquela região. E é na época do Império Romano que nós chegamos em quem? Em Jesus. É na época do Império Romano que nós temos os evangelhos Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos dos Apóstolos, as cartas de Paulo, as cartas católicas e o Apocalipse. Então, é justamente esse processo todo histórico que está em jogo aqui.